Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Ho'oponopono, aloha! E hoje, vamos continuar aquele bate-papo sobre constelação familiar e Ho'oponopono. E eu trago aqui o Marcelo Pavan, que é um colega de trabalho na mesma área de atuação minha, que faz constelação familiar. E vai deixar aqui para nós algumas informações preciosas a respeito desse tema. Muito bem. Tem muita gente que fala assim para mim: Dr. Paulo, gostaria de fazer uma constelação familiar, o que é, como funciona, como que é o sistema, a dramatização, o workshop, o que seja. Então, como que é uma sessão? Nós vamos aqui entender tudo isso nessa série de vídeos. Nós temos 5 vídeos, já foi o primeiro ao ar. Agora nós estamos no segundo, com 2 perguntas excepcionais também. Vamos falar de constelação e eu vou receber uma pergunta aqui a respeito de Ho'oponopono. Nós vamos fazer uma troca de informações. Isso é importante, é bom, eu cresço, você cresce, todos nós estamos aprendendo e melhorando. Lembrando que tem uma coisa muito interessante sobre constelação que eu gostaria de deixar aqui bem claro para você. Constelação familiar é uma prática da área da psicologia. O Bert Hellinger era da área terapêutica psicanalítica. Então, na psicanálise, usa muito essa ferramenta da constelação familiar. De repente, você quer fazer uma constelação e você quer procurar um profissional. Eu diria para você, procure um constelador que seja um psicólogo. Ou que tenha uma bagagem muito grande, porque a constelação ela exige que você tenha uma vivência, uma sabedoria muito grande em relação ao tema. Essa que é a grande verdade. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: Dr. Paulo, eu fui numa constelação, mas foi meio estranho, porque a pessoa falou de anjo, falou de espírito, falou de isso, falou daquilo. Então precisa tomar um cuidado muito grande, respeitando completamente essas atividades de forma separada. Quem fala de anjo tem angiologia, quem fala de espírito tem outras religiões, filosofias que podem falar sobre isso. Mas misturar tudo, de repente as coisas não funcionam assim, né? Precisa entender que constelação familiar ela é tradicional, não tem essa mistura que hoje atualmente fazem, inclusive no Ho'oponopono, né? Não tem constelação quântica, né? Não tem essas coisas, né? É constelação familiar. O resto é enfeite. Então precisa entender claramente isso, porque senão você vai no lugar fazer, a pessoa não tem uma formação acadêmica, uma formação básica, se propôs a fazer e não basta a intenção, né? Você tem que ter a ferramenta certa, o preparo para isso, porque afinal você está lidando com questões extremamente íntimas que podem mudar o rumo da vida da pessoa. Então qualquer orientação, e eu digo isso para qualquer área, né? Qualquer orientação que você dá para uma pessoa, ela tem que ser pautada no conhecimento, pautada no bom senso. Você está lidando lá com vidas, orientando, às vezes direcionando. Então, isso é o fundamento básico da área terapêutica, seja em qualquer área que existe dentro dessa área da saúde ou outra. Então, segue aí minha dica. Quando você for procurar uma constelação, o ideal é que tenha essa notoriedade psicológica. Se de repente está misturando com algumas coisas, infelizmente não é muito funcional. Então, vamos lá. Vamos falar com o Marcelo hoje. Eu vou deixar uma pergunta para ele aqui, que é uma pergunta comum, que todo mundo fez para mim durante essa semana. Eu achei justo, né, colocar ela em pauta para que possa ser respondida por um profissional. Então, vamos lá. Marcelo Pavan, que está aqui conosco, e ele vai responder como funciona a constelação familiar sistêmica. Passo para você, Marcelo, e o nosso pessoal aqui aguarda uma explicação bem detalhada, bem gostosa a respeito desse tema. Vamos lá. Olá, Paulo, legal. Essa pergunta também é bem interessante, né? Como que a constelação familiar sistêmica ela funciona? Bom, a constelação, como a gente vem dizendo, né, ela trabalha dentro do que Jung chamaria de sincronicidade, né? Então a gente entra em sincronicidade através de uma conexão
com algumas partes, normalmente da família, tá? Vamos focar na família. A gente já sabe que isso acontece em outros sistemas, como escola, trabalho, etc. Mas vamos focar numa parte muito importante, que é a questão da família, né? Então, quando a gente fala na constelação, esse engajamento, a gente começa a se conectar com pessoas da família através da epigenética. Lembra que nós falamos aí da epigenética? Todo o sistema, toda a constelação, toda a família, ela está conectada por uma genética que está acima da nossa consciência, que a gente não enxerga. Mas a gente pode se conectar com ela, né? Então, se a gente está psicologicamente preparado para essa conexão, a gente se engaja, né, e começa a trazer para a nossa vida, né, coisas que não são nossas. Como que isso acontece? Através do DNA, né, da epigenética. Então isso entra dentro do nosso ser, faz parte da nossa genética, a gente começa a ter comportamentos. Comportamentos que podem ser comportamentos bons ou comportamentos ruins, mas que na verdade não são nossos. É como se você tivesse uma outra pessoa dentro de você. Por exemplo, é como se o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, o pai ou a mãe estivesse vivendo dentro de você. E você começa a viver a tua vida, na verdade, como se fosse a outra pessoa. É como se ela comandasse a tua vida. E você começa a ter resultados e se questionar. Puxa vida, mas eu não quero que as coisas sejam assim. Mas por que que eu sou assim? Por que que eu faço isso? Né? Então, por que que isso acontece? Porque a gente recebe esse DNA e começa a se comportar, porque a gente tem a predisposição dentro dessa sincronicidade, já informado por Jung. E isso faz com que a mecânica da vida aconteça. Mas não aconteça a sua vida. Aconteça dentro da sua vida a vida do seu pai, a vida da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô. Eu já citei alguns exemplos aqui, eu vou contar mais um. Tem uma menina que com 16 anos começou a se prostituir. E ninguém descobria por que ela fazia isso. Ninguém descobria. Foi em psicólogos, foi em psicanalistas, foi em psiquiatra, em nada. E ela não queria fazer isso, mas era muito mais forte do que ela, e que impulsionava ela para isso. Até que levaram ela a fazer uma constelação. Dentro da constelação, segredos de famílias podem ser descobertos, né? Por quê? Porque você trabalha com outras pessoas que começam a representar, tá, a constelação. E ali, descobriu-se que a bisavó dela, por conta da guerra, os pais morreram, né? Ela era mais velha, tinha mais dois irmãos menores. Ela não sabia o que fazer para alimentar e cuidar dos irmãos. Ela começou a se prostituir. Mas começou a se prostituir para alimentar a si própria e os seus irmãos. A hora que ela conseguiu um emprego, ela parou com essa vida. Ok, a vida seguiu, todos cresceram, os irmãos casaram. Só que isso foi considerado uma vergonha, foi excluído. E tudo que você exclui do sistema, ele vai buscar uma compensação. O sistema sempre vai buscar uma compensação. E o que aconteceu? Ela estava predisposta, né, biologicamente, psicogeneticamente predisposta, ela começou a se comportar igual a bisavó. Mas por quê? Para que as pessoas olhassem para aquilo e honrassem aquele comportamento e não sentissem vergonha do que ela fez. E quando todos entenderam que isso era para ser honrado, para trazer para a família, porque isso foi com que fez a família sobreviver e chegasse até onde chegou, ela parou de ter essa vontade de se prostituir e tudo foi resolvido, ela começou a ter uma vida normal. Então a constelação funciona através dos acionamentos da epigenética da nossa família e da sincronicidade com a qual a gente está engajado, né? Agora eu tenho uma pergunta para você do Ho'oponopono no nosso bate-volta aqui, Paulo. O Ho'oponopono não é uma lei da atração, né? Mas muitas pessoas entendem como se fosse, né? Como que você pode explicar isso para nós, Paulo?
Muito bem, então recebemos aqui uma explicação muito interessante a respeito do tema, bem prático, bem repleto de exemplos, né? Dá para você entender como funciona a constelação familiar. Né? E, se você for analisar bem, é o que a gente tem conversado durante essas 2 últimas semanas sobre a limpeza ancestral, o código ancestral e falamos essa semana sobre as leis de equilíbrio, compensação, etc. Então, tudo tem uma conexão, né? Veja que a gente está abrindo o tema de uma forma bem positiva. E se você quer saber um pouquinho mais sobre código ancestral, limpeza ancestral ou as leis universais, lei de equilíbrio, etc., que são pautadas de forma prática na nossa vida, não é uma coisa assim, não é prático, fica só aqui no mundo das ideias. Não, fica no nosso mundo físico, material mesmo, porque essas leis elas fazem esse interrelacionamento. Se você quer saber mais, vem para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, o número está aqui em cima, entra nele, fala que quer receber as nossas mensagens diárias, são chamadas de mensagens de sabedoria, e todo dia você recebe uma mensagem. Essa mensagem faz você refletir, pensar melhor, faz você sentir-se melhor, e claro, você pode analisar na tua vida, no teu dia a dia, essas leis, essas mensagens, essas reflexões, para ver, né, se tudo está funcionando de uma maneira correta ou se existe a necessidade de alguns pequenos ajustes. Então, mensagens de sabedoria. Bom, mas o Marcelo deixou aqui uma pergunta boa para mim, né? Ho'oponopono é lei da atração? Então eu vou explicar isso aqui rapidamente. Ho'oponopono ele é visto, né, como lei da atração. Mas você sabe por quê? Porque Ho'oponopono não é lei da atração. Não tem absolutamente nada a ver com lei da atração. Mas quando o aluno da Simeona, o Dr. Len, ele fez uma parceria com Joy Vitale. O Joy Vitale é um marqueteiro. Ele é um marqueteiro do segredo. Você lembra do filme O Segredo? O Segredo teve uma repercussão aí mundial. Né? E, claro, o Joy Vitale fazia parte desse grupo de inspiradores. Né? Dessa forma, ele se uniu ao Dr. Len e trouxeram para nós a figura do Ho'oponopono numa roupagem de lei da atração. De repente as pessoas acreditam que Ho'oponopono e lei da atração é a mesma coisa. Peço e serei atendido. Ponto final. E claro, né, Ho'oponopono não tem nada a ver com isso, né? Ho'oponopono é uma limpeza, é um sistema de correção, limpeza de memórias. Não tem esse negócio de eu vou aqui pedir e ser atendido. Tem isso, né? O universo não está aqui com uma bandeja para te servir a qualquer momento, a qualquer minuto, conforme o que você quer. Então, não tem absolutamente nada a ver com lei da atração. Existem fundamentos dentro do Ho'oponopono, leis, né? Leis 100% responsável, lei de conexão, a lei da limpeza. Tem várias leis dentro do universo do Ho'oponopono que, claro, engloba a lei da atração. Mas o Ho'oponopono não é isso. Quando, por exemplo, eu quero atingir um objetivo, eu quero buscar alguma coisa, e existe entre eu e aquela coisa um bloqueio, por exemplo, eu quero chegar aqui, eu quero ir para aquele lugar, no meio tem uma pedra. Aquela pedra, para o Ho'oponopono, é uma memória sua que está impedindo de você seguir em frente, está te segurando. Sabe, por exemplo, a pessoa quer prosperidade, ela não tem prosperidade. Tem uma pedra no meio do caminho. A prosperidade está lá, está acessível. Tudo o que você deseja está acessível. Está acessível. Só que entre onde você está e o que você deseja, tem algo, um obstáculo, que pode ser uma memória que está lá. Por exemplo, a memória do não merecimento. Eu não mereço prosperidade. Ela está guardada aqui dentro de você. Por mais que você peça um celular, um carro, dinheiro no banco, aquelas coisas que as pessoas inventam, né? Ganhar na loteria, essas coisas não fazem parte do Ho'oponopono. De repente, entre tudo que você quer, tem um obstáculo. É uma memória do não merecimento. Se eu não mereço, a minha energia de entrega, de abertura, conexão, não vai acontecer. Você concorda comigo? Eu não mereço. Com essa ideia, com essa mentalidade, minha energia não vai chegar lá. E mais ainda, né? Sem nenhum tipo de ferramenta para alcançar, chegar lá. Porque tem a pedra, tem o objetivo. O objetivo não vai vir até mim. Eu tenho que ir até o objetivo também. Então, eu preciso eliminar essa pedra, eu preciso tirar esse bloqueio, que
eu faço com o Ho'oponopono, pode ser o não merecimento. Deus limpa em mim toda ideia, todo pensamento de não merecer. Eu mereço prosperidade. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. De repente, desbloqueia e eu chego onde eu quero chegar. Então, aqui não tem universo de bandeja, não. Isso daí não funciona assim. Existe, é claro, a minha atitude, minha limpeza de energia. Eu desbloqueio e vou. Aí eu alcanço o meu objetivo. Então, por isso que muita gente acredita que Ho'oponopono tem a ver com lei da atração. Não, aqui é muito claro, né? O que vale é a jornada. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o que vale é a jornada, é a busca, não é o objetivo em si. O objetivo é mais ou menos assim: você alcançou? Eu quero outro. Se você alcançou, eu quero de novo outra coisa. Então a gente sempre está sendo estimulado a buscar. A busca é o segredo, essa é a verdade. Não é quando você alcança, é o segredo. Então não se esqueça disso. Agora vamos fazer uma pergunta aqui para o Marcelo, né? Marcelo, tem muita gente que faz aqui a menção de o que acontece lá numa sessão, né, de constelação familiar. É um teatro, é uma dramatização? O que acontece nesse, entre aspas, workshop? Responde aqui para o pessoal entender, né? Desmistificar. Porque tem muita coisa que acontece que as pessoas não entendem, né? Então, passa para nós aqui uma breve análise do que acontece num workshop de constelação familiar sistêmica. Vamos lá. Tá, legal. O que acontece num workshop de constelação? Essa pergunta também é muito interessante, Paulo. Bom, workshop, existem várias metodologias de você utilizar a constelação, né? A constelação, você pode fazer a constelação presencial, pessoalmente, só com uma pessoa, né? Você pode fazer à distância, existem técnicas à distância, existem cards, existe constelação com piscina, existe constelação com bonecos, que eu uso bastante também, porque eu tenho clientes fora do país, eu tenho clientes na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, que fazem constelação comigo, né? Então eu utilizo muito a metodologia da distância. Mas o que eu mais gosto de trabalhar realmente é o workshop. Por quê? Porque você vê aquela energia realmente funcionando. Então como é que acontece? Eu pego uma pessoa que tem um problema que ela quer tratar, que ela quer visualizar. Lembrando que a constelação, ela trata um tema por vez, né? Pode aparecer outros, mas na verdade se discute um tema. Então eu começo a conversar com a pessoa, né? E eu começo a entrar dentro desse sistema. Então é como se eu abrisse o campo dela. Então aquele campo está aberto, funcionando, porque eu entrei no sistema dela e ela está falando. Quando ela fala de uma situação e você entra nessa mesma temática, você abre esse sistema. E tem outras pessoas assistindo, né? Então o que você faz? Convida as pessoas para fazerem parte, para interpretar, para entender o que está acontecendo. Então você chama essas pessoas para o campo, para representar o pai, para representar a mãe, para representar os irmãos, né? E entre outras coisas. E aí a pessoa vai dentro do campo sentindo movimentos, sentimentos. Então ela quer se mover, ela quer abaixar, ela quer falar alguma coisa, ela começa a chorar ou começa a sorrir. Então nós, como facilitadores, vamos perguntando: olha, o que é isso? Você quer dizer alguma coisa? Para as pessoas que estão dentro do campo, né, dentro do workshop. E eles vão se movimentando. E dentro dessa movimentação que eles fazem, né, vai se desenrolando aquela temática que a pessoa está trabalhando, que a pessoa quer trabalhar. E a gente vai perguntando para outra pessoa: olha, isso que está acontecendo para você faz sentido? E ela diz sim ou não. E a gente, como facilitador, tem que ter a capacidade de olhar para aquilo e entender o contexto. Por quê? Porque quando você entende o contexto, você consegue fazer rearranjos de movimento, palavras de cura para trazer o sistema à sua ordem de novo, né? E até mesmo, como eu falei para você, um ensinamento daquilo para a vida da pessoa, para que ela terapeuticamente resolva aquilo na vida dela.
Então o workshop é isso, eu utilizo outras pessoas para trabalhar o processo de constelação ou daquele tema em específico, né? Para buscar ali a resolução e o equilíbrio do sistema em si, né, Paulo? Agora, outro detalhe que eu queria falar para você, acho que isso ficou claro, né, de como funciona, né, o workshop da constelação, mas eu queria ver com você. Olha, se fosse explicar como se faz o Ho'oponopono em 5 minutos, Paulo, o que você diria para nós? Muito bem, bem definido, bem simples, bem prático. Agradeço o Marcelo aqui, Pavan, por deixar essa informação para nós. Você vê o que acontece dentro de um workshop ou uma sessão de constelação familiar sistêmica. É interessante que com o desenvolvimento da sua vivência nesses grupos, nesses workshops, acontecem várias e várias situações. Por isso que o profissional tem que ser muito bem trabalhado. Ele tem que ter uma bagagem muito grande. Por quê? Porque a cada sessão de constelação pode acontecer situações que você tem que interpretar de uma forma muito sábia, muito inteligente, com uma intuição muito grande, com todo o seu potencial, né? Então é necessária a vivência. Eu gosto, por exemplo, de consteladores que têm uma vivência muito grande, porque acontece de tudo dentro de um workshop. Pode acontecer o inesperado e vocês têm que estar preparados para isso. Bom, mas vou responder a pergunta aqui do Marcelo, né? Em 5 minutos, puxa vida, né? Vai ser um fast aqui, né? Rápido. Em 5 minutos, como que eu poderia falar para a pessoa realizar o Ho'oponopono? Então vamos lá. É muito simples, tem algumas etapas, pequenas etapas. Primeiro de tudo, você encontra um lugar tranquilo para fazer o Ho'oponopono. Tranquilo, aqui ó, calmo, sereno, tranquilo, em paz. É o teu momento. Não se esqueça disso. Eu vou desacelerar. Esse é o meu momento. Eu vou dar 15 minutos para mim. Eu mereço. Tenho 24 horas no dia. 15 minutos é para mim. Eu vou parar aqui, ó, e vou me conectar com a minha divindade. Vou respirar e vou entregar-me ao melhor. Não vou virar papagaio, ficar fazendo mantras 108 vezes, milhares de vezes, sem saber nem sentindo o que eu estou fazendo. Eu tenho que sentir. Palavra-chave, sentir é a conexão. Quando eu falo conexão, é sentir. É muito claro. Então, primeiro eu paro, respiro. Respiro 3 vezes naturalmente, tá? Eu fiz aqui bem devagarzinho para você entender, mas... Respiro 3 vezes. Pronto, já estou em estado assim, muito mais tranquilo, mais harmônico. Aí o que eu faço? Eu vou fazer uma conexão. Para isso eu vou falar, Deus limpe em mim. Com quem que eu estou falando? Com Deus. Pronto, Deus. Eu estou falando, Deus limpe em mim. Quando eu falo com Deus, eu escuto e eu sinto isso. Então estou falando com o meu consciente, subconsciente e Deus. 3 coisas, a trindade. Perfeito? Estou fazendo. Deus limpe em mim. Depois tem um objetivo. Qual o objetivo? Tem vários, né? Aquilo que você quer a prioridade. Tem que se manter focado nisso. Vou fazer Ho'oponopono uma semana, 2, 3, 4 semanas para isso. Para solucionar aquela questão. Desimpedir, limpar, desbloquear. Então, por exemplo, Dr. Paulo, hoje minha dificuldade maior é o emprego. Deus limpe em mim tudo que impede a chegada do meu novo emprego. Muito bem? Feita a petição, eu paro, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou gratidão, ou obrigado. Faço 1, 2, 3. Vou falando essas frases, vou sentindo elas. Sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinta cada palavra. Não importa se eu fizer uma vez ou 108 vezes. Não é quantidade, é a qualidade do que eu falo. Você concorda? Eu posso falar 108 vezes, não sentir nada. Aí, papagaio.
Eu posso falar meia dúzia de vezes e de repente sentir tudo. Sinto muito, olha a energia da palavra. Me perdoe. Eu te amo, olha a abertura. Gratidão, olha o fechamento. Então, eu faço essas palavras por 5 minutinhos, vou falando elas, vou falando. Dentro de mim vai criando uma energia, um vazio, uma conexão. Eu estou solicitando a divindade e olha as palavras, a energia que está sendo envolvido tudo isso. Aí eu paro. Respiro. Pronto. Isso é um ciclo. Aí eu faço tudo isso que eu fiz mais 2 vezes. São 3 ciclos de 5 minutos. Pronto. No final, respira. Pronto. Tenho que agradecer, Dr. Paulo? Não, você já agradeceu. Tua energia é de pura gratidão, é de puro amor, é de puro perdão, é de puro entendimento, abertura. Então, já se abriu, já conectou, já agradeceu e agora deixa acontecer. Faz a tua parte. O universo vai fazer a dele, mas você tem que fazer a tua. Eu não sei de onde que as pessoas tiram a ideia de que o universo tem que fazer só. Não faz sentido, né? Parece que eu estou cruzando o braço, faz. Eu fico aqui esperando. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero emprego? Pronto, a oportunidade vai chegar. Então esteja preparado para uma entrevista. Vai mandando currículo, vai conversando com pessoas. No seu propósito você tem que descobrir o que eu posso fazer, movimentar. O universo vai movimentar, mas se você ficar parado, você não vai se conectar com o movimento do universo. E aí não funciona. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Dr. Paulo, não aconteceu nada. Eu falo, não aconteceu nada mesmo, tem certeza? Não, aconteceu isso, mas isso é uma oportunidade. E isso também é outra oportunidade. E aquilo, você perdeu 3, 4 oportunidades. Porque você estava parado. Você não viu, não vislumbrou. Deu para entender? Então, é necessário isso. Então, hoje, nós tivemos 4 perguntas muito boas, né? Como funciona a constelação familiar sistêmica, o que acontece no workshop de constelação. Nós falamos que lei da atração e Ho'oponopono não tem nada a ver uma coisa com a outra e fizemos Ho'oponopono em 5 minutos. Puxa vida, quantas coisas nós aprendemos juntos aqui nesse pequeno período. Então, muito bem, fechamos aqui mais uma série de vídeos. E claro, né, eu convido você a participar do Mensagens de Sabedoria. Dia 10 de junho tem cursos lá no nosso WhatsApp. Tem curso de autoestima, um tremendo de um curso de 15 dias, Ho'oponopono, gratidão, limpeza ancestral. Inclusive tem o nosso novo livro que saiu agora, em maio. Finalzinho de maio saiu o livro Ho'oponopono, Manual para a Limpeza das Energias Ancestrais. Para você limpar tudo que está descompensado aí na tua vida. Uma forma bem inteligente. Uma forma extremamente profunda. Você vai entender tudo que está acontecendo no seu sistema familiar, as travas na tua área da prosperidade, as travas no relacionamento. Participa, vai lá, entra no WhatsApp, compra o nosso livro. Ele vai um CD gratuito para você e mais, hein? Ele vai autografado. E você faz, assim que você compra o livro, você vai fazer parte do nosso grupo ancestral. É um grupo do WhatsApp que tem todas as informações adicionais. A gente não colocou todas as informações porque no livro daria uma infinidade, né? Umas 500 páginas. Então, a gente deixou algumas informações para colocar no nosso grupo. A pessoa comprou o livro, já entra no grupo do WhatsApp. Todo dia tem lá uma informação espetacular, extraordinária. Algo que você vai falar assim, mas eu não sabia disso. Algo que você vai falar assim, como que eu coloco em prática? Lá tem a prática, você pode colocar. É no dia a dia, algo que funciona na tua vida. Então, é teu crescimento, para a tua vida ser mais leve e você melhorar-se como ser humano. Então, vem lá, vem comprar o nosso livro, vem fazer parte da família Ho'oponopono. Agradeço a sua presença aqui no nosso canal. Deixo aqui as informações do Marcelo, que tem um canal dele especializado. Você pode entrar lá e assistir alguns outros vídeos desse tema e de muitos outros da formação dele. Agradeço, encontro você no próximo vídeo. Então,
Aloha!